Olá gente, eu sou o Lucas Dox e nesse vídeo falarei sobre nobreza para vocês. Nesse vídeo tentarei mostrar como surgiram os nobres e o que eles eram, o que significavam efetivamente. Será um vídeo meio base assim, para poder falar de assuntos como heráldica, como a hierarquia de nobreza e coisa assim. Mas não será tão base quanto os anteriores que eu fiz, porque não servirá para tanta coisa quanto eles. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: como os nobres surgiram? Os nobres nada mais são do que os guerreiros, como eu falei em outro vídeo já, se não me engano, sobre as famílias na Idade Média, ou sobre as religiões na Idade Média, ou nos dois, provavelmente nos dois. Nobres eram aqueles que conseguiam defender a terra e que por isso conseguiam ser donos dela, por consequência. Então, os nobres nada mais são do que os guerreiros, aqueles que têm capacidade de lutar para se defenderem, para defender outras pessoas. Aqueles que dominam técnicas de combate e estão dispostos a correr riscos de morrer em troca de garantir a sua segurança e a segurança de outras pessoas. Esses são os nobres. E, daqui pra frente irei explicar como eles evoluíram de meros líderes guerreiros para uma classe social distinta e separada das outras. Como eu já devo ter falado naqueles dois vídeos que mencionei anteriormente nesse vídeo, os nobres, quando surgiram, já mencionei aqui também, né? Surgiram como líderes guerreiros, mas eles só ascenderam a uma classe social separada de privilégios em função a questões religiosas e em função da especialização das famílias. Eles ascenderam como uma classe pela religião porque a religião reconhecia que tinham aqueles que lutavam. No caso eu falo de algumas religiões, do cristianismo em especial e do paganismo eslavo. No caso do paganismo eslavo menos, mas do cristianismo predominantemente. Essas duas religiões reconheciam que algumas pessoas poderiam ser especialmente destinadas para seus dons de lutar. E dessa forma, poderiam fazer apenas isso da vida, apenas lutarem para se defender. Mesmo porque naquela época isso poderia ser pago de alguma forma, né? Não entrando no mérito se o que os não nobres pagavam para os nobres era opcional ou forçado, os nobres poderiam muito bem defender outras pessoas e ganhar com isso. E como vamos dizer? Sim, eles ganhavam com isso. Mas a religião conseguiu separá-los pelo seguinte: pela possibilidade de serem vistos como guerreiros, como protetores da fé. Ao defenderem alguma fé, eles passariam a ter, de certa forma, algum reconhecimento. E no caso da religião, ela não priva pessoas não nobres de se tornarem nobres. Isso é um detalhe muito importante. Ela apenas reconhece aqueles que lutam de uma forma diferente daqueles que não lutam. Mas ela não priva aqueles que nasceram fora da nobreza de se tornarem nobres. Afinal, a única privação que surgiu foi com o surgimento das monarquias e dos estados nacionais modernos. Só aí que passou a ser privado de se tornar um nobre. Até antes disso, qualquer um que demonstrasse grande habilidade de combate, passasse a conseguir defender a terra, fizesse alguma aliança com alguma família já nobre, tornava um nobre, mesmo que não tivesse nascido um. Tudo bem, se tornaria um nobre menor. Paciência, acontece, ninguém começa de cima. Mas as famílias nobres também podem ir ascendendo. E, lembre-se daquela visão que eu falei, da família como um macro indivíduo. Você, com muito esforço, se torna um nobre. Você não era nobre, com muito esforço, se torna um nobre pequeno. Seus filhos e seus netos, com o tempo, vão evoluindo. E uma hora podem até se tornar reis. Com o passar do tempo, conforme vai evoluindo a família. Porque a família é uma coisa que evolui de forma mais lenta. Não é como o ser humano que vive pouco. O ser humano é breve, ele vive pouco. Mas a família, enquanto for mantida a reprodução e os casamentos e os herdeiros, tende a ser eterna. Então, a ascensão social é possível, sim. Que lembre-se, a ascensão não ocorre por pessoa, ocorre por família. Então, sim, era possível ascender na nobreza durante a Idade Média. Se tornou mais difícil após ela acabar, por uma questão que eu vou ter que falar num vídeo específico sobre estados nacionais modernos. Mas, sim, era possível sim ascender durante a Idade Média. Qualquer um podia ascender sim ao longo da Idade Média, desde que fosse atrás para isso. Lembrando, isso é uma ascensão social, não é uma ascensão econômica, porque é aquela coisa que eu falei também. Eu não lembro qual dos dois vídeos, mas eu tenho certeza que foi um dos dois. O que eu estou falando aqui de ascensão à nobreza é com uma ascensão social. Ascender socialmente não te fará necessariamente mais rico. Pelo contrário, você pode até acabar empobrecendo. Quando eu me refiro a essa tal ascensão, eu estou me referindo em especial à ascensão à nobreza, se tornar E os nobres da Idade Média foram assim. Eles foram famílias, foram se especializando, né? Foram especializando no combate especificamente, em defender terras. Algumas se tornaram mais fortes que outras, e por isso conseguiam defender mais terras que outras. E como,
alianças para se defender, amizade para se defender, nunca é demais, as famílias formavam acordos, que eram a suzerania e vassalagem. Lógico, elas formavam superioridade de acordo com, tipo, quem tinha mais vassalos, ou quem conseguia reunir mais amigos, mais aliados. E assim era definida uma hierarquia. Se bem que essa hierarquia, na verdade, era muito mais válida para questões de combate em si do que para fora dele. Fora de combate, essa questão da hierarquia não era... Esse é só um adendozinho, porque, tipo, eu vou fazer um vídeo específico sobre a hierarquia de nobreza. Mas a hierarquia entre os nobres valia muito mais para fora de combate, para dentro de combate, do que para quando estivessem fora dele. Porque quando estivessem fora de combate, tipo, o nobre não controlava muito a vida do outro. Não era muito útil ou interessante fazer isso. Então, esse assunto de poder era só relevante para quando eles iam para a guerra mesmo. Mas enfim, as famílias evoluíram, se especializaram, formaram alianças, e assim surgiu a hierarquia nobre. E aí, tipo, eles se tornaram nobres porque eles eram guerreiros, porque eles conseguiram defender os pedaços de terra e porque eles conseguiram aliados que também defendiam os pedaços de terra. E com isso eles conseguiam defender mais terras, e com as alianças conseguiam guerrear menos, então reduziam seus custos com guerras, e assim se tornaram nobres. As famílias ascendiam à nobreza, como eu falei aqui há pouco, e assim todos eles permaneciam nobres porque eram guerreiros e porque eram donos da terra, e porque eles eram donos porque conseguiam defender a terra, já que as pessoas preferiam se especializar em outras coisas ao invés de defender a terra. Afinal, acreditem, nem todo mundo é bom em se defender os outros, por isso que a gente contrata hoje seguranças, policiais e essas várias coisas, porque nem todo mundo é um mestre de lutas marciais ou é um bom atirador, e por isso surgiu a nobreza. As religiões reconheciam os nobres como seres diferentes, que encarregavam a eles a defesa da fé também, principalmente a Igreja Católica. O paganismo eslavo reconhecia os nobres muito mais por serem grandes líderes guerreiros que conseguiam perpetuar suas famílias, porque no caso dos pagãos, tipo, não reconheciam nobres como uma classe social em si, e a perpetuação de famílias não era uma coisa tão frequente quanto nos povos eslavos antigos. E a nobreza é isso. Lembrando, agora, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o preconceito que a gente tem com os nobres. Esse preconceito ocorre principalmente por coisas que ocorreram após a Idade Média, após o surgimento dos Estados Nacionais modernos com monarquias absolutistas. Que na verdade, tipo, eles ocorreram assim. Eu até vou explicar um pouco já sobre isso, porque pode ser interessante. Vocês vão entender um pouco sobre o Estado Nacional moderno agora. E eu vou fazer um vídeo depois explicando somente sobre ele, mas tipo... Como eu já expliquei, os nobres eram um exército, a classe de guerreiros até o final da Idade Média. E por consequência, como eu falei também aqui nesse vídeo, um nobre não podia ficar importunando muito a vida dos outros assim só porque eles eram seus aliados. A aliança era para guerra ou para casamentos e uniões familiares, não para ficar controlando a vida do outro e da outra família. Então, tipo, cada feudo, cada território controlado por uma família nobre era como se fosse um paizinho diferente, independente. E é lógico, haviam, como eu falei, hierarquias de nobres. E havia o rei, que como todo mundo sabe, é o nobre maior de todos, dentro de determinado alcance. Alguns desses nobres, assim, juntos de seus amiguinhos, que alguns poderiam ser nobres, outros não, outros poderiam ser outras coisas, perceberam que poderiam ter muito mais poder se controlasse todos os territórios de seus vassalos de uma vez, de forma centralizada. E eles perceberam que a única forma de conseguir isso seria tirando os nobres, fazendo os nobres deixarem de ser guerreiros. A única forma de eles conseguirem isso seria assim, fazendo com que os nobres deixassem de ser guerreiros. E como eles podiam imaginar, tipo, aquelas famílias estavam há gerações sendo guerreiros, elas provavelmente não conseguiriam mudar de ramo com tamanha facilidade assim. E iriam resistir com o uso da força, caso eles tentassem tirar aquilo delas na força. Então qual foi a sacada desses reis e centralizadores, assim? Eles falaram assim, vamos transformar os nobres numa classe de vagabundos, que não fazem nada da vida, que só tem privilégios e não fazem nada da vida, a gente paga uns mercenáriozinhos e cobra imposto no feudo deles. E a partir daí, nós teremos poder total, eles não se importarão porque eles não precisam fazer nada mais na vida, eles poderiam ficar, tipo, coçando o dia todo, assim, e fazendo o que eles bem entenderem, sem precisar ter responsabilidade de nada. Eles vão gostar porque eles vão poder ficar folgados, então vamos convencer eles assim, cooptar eles, e assim a gente tem mais poder. E sim, isso deu certo. Lógico, não foi de primeira. Muitos nobres resistiram, falaram, não, que é isso, isso é meu dever, é meu, essa é minha função, esse é meu rendimento. Eu não vou me tornar vagabundo apenas porque um rei quer assim. Então muitos resistiram, lutaram, e muitas famílias nobres morreram e deixaram de existir por isso. Mas é por esse motivo que a gente tem a impressão que nobre é vagabundo, é rico e não faz nada da vida. Por uma questão que surgiu, que foi justamente o que acabou com a Idade Média. Formação dos Estados Nacionais modernos. E isso foi necessário, transformar os nobres em inúteis para poder formar um Estado Nacional moderno. Porque se eles se mantivessem independentes nos seus territórios, seus pequenos territórios, seria impossível unir grandes territórios em estados.
ou países, ou reinos, ou coisa assim, de forma unificada e centralizada. Seria impossível fazer isso. E é por isso que nós temos preconceito aos nobres hoje. Os nobres da Idade Média provavelmente seriam figuras bem mais humildes do que a gente costuma imaginar de nobreza de estereótipo hoje. Não seriam pessoas tão avessas ao trabalho assim. Há muitos relatos de nobres que foram tentar trabalhar junto com pessoas não nobres em seus territórios para tentar aprender as funções deles e lá, adquirir mais conhecimentos. Há muitos relatos disso, não é tão anormal. A riqueza dos nobres antes do final da Idade Média não era necessariamente maior que de famílias de outras funções, tipo de ferreiros, de moleiros ou coisa assim. A vida deles não era necessariamente mais longa também. Porque tipo, a gente fala, mas muitos nobres vivem até uma idade alta. Sim, isso é verdade. Mas somente aqueles que sobreviveram aos combates e chegaram a uma idade onde eles não conseguiam mais lutar. Os demais morriam enquanto jovens lutando. Por esse vídeo é isso. Acho que eu expliquei bastante bem sobre a nobreza, sobre uma introdução a ela. Lógico, tem a parte da heráldica que eu tenho que explicar, tem a parte da hierarquia que eu tenho que explicar. Isso são vídeos separados, que não tem jeito. Tem algumas peculiaridades sobre nobreza que eu tenho que explicar em um vídeo separado também, mais pra frente. E por esse vídeo é isso, como eu falei. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido bem as coisas sobre nobreza pra vocês. É isso, gente. Obrigado. Tchau.